Ah, mas é verdade que como é muito dinheiro, ele comprou todo mundo. Aí nós temos influencers fitness, muito famosas. Aí nós temos os influencers da direita. Aí nós temos, né? Você recebeu mesmo? Recebi. Assim, gente, vamos falar da Juliana, porque a Juliana... Tá tudo. Não, você recebeu uma proposta? Tá tudo provado. Gente, a Malu Gaspar, todos os lugares, todos eles têm todas as provas, tanto minha quanto do Rony. Quanto que te ofereceram? Então, comigo, eu fui a única que não cheguei a ver o contrato. Por quê? O Rony chegou a assinar o contrato, porque eu logo percebi que tudo indicava que era... o Daniel Porcaro não está dizendo que é ele, né? Mas então ele tem que pesquisar quem é que está falando no nome dele, né? Porque eu recebi a proposta no dia 20, eu acho, e me mandaram aquela matéria que saiu na Metrópolis, onde todos os influencers fizeram para atacar o Banco Central. E aí o cara começou, é um grande empresário, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente vai mandar o script, são 8 posts por mês, seu contrato vai ser de 3 meses, você pode cobrar quanto você quiser. E aí eu falei, mas quem é esse empresário, né? Como assim? Que assunto? Aí o cara falou, não, a partir de agora você vai ter que assinar um negócio de confidencialidade, eu vou te dar o contrato, não sei o quê. E aí me mandou aquela coisa. Na hora que eu vi Banco Master, na minha cabeça, eu falei, isso é o Daniel Porcaro. Aí eu falei assim, eu não estou disponível para fazer publicações a favor do Banco Master. Aí ele respondeu assim, beleza, Ju, obrigada. E aí, eu comecei a ver, porque aí eu fiquei ligada. Todo mundo que aparecia fazendo a matéria que ele tinha me mandado. Me fala uma coisa. Mas o Rony, só para falar, o Rony chegou a assinar o contrato. E no contrato, não só ele mandou todos os vídeos dessa turma que está negando para o Rony, como pessoas que tinham sido contratadas, como o projeto DV estava lá, projeto Daniel Porcaro. E eles ofereceram o Rony vir para São Paulo para conhecer quem estava por trás. Se o Rony tivesse alguma dúvida. Entendi. Aí o Daniel Porcaro está dizendo que não foi ele. Então tá bom, então o Daniel Porcaro... Ele se pronunciou? Se pronunciou, disse que não foi ele, que isso é intriga da oposição. Então tem alguém com muitos milhões na carteira mandando para influências de direita um projeto que é para atacar o Banco Central e falar bem do Banco Master, e o nome do projeto é Projeto Daniel Porcaro. Então, assim, ele que tem que se ver com essas pessoas, né? Cara, eu fico triste porque eu tenho certeza que tem gente inocente aí levando de graça, entendeu? Nessa história. Aí eu não sei, eu só sei dos nomes que estavam lá e dos nomes que o cara mandou pro Rony, dizendo que eram. Vive todos. Viu? Não, mas não, na negociação com você. Não, comigo não, eles não. Eu não chegou nem ao. Não chegou ao. Não chegou Você não chegou a assinar o termo? Não, eu não assinei o termo, porque na hora que ele falou. Aí quando eu perguntei, mas quem é? Que coisa é esse? Aí ele falou, olha, Juliana, a partir de agora, se você quiser mais informações, você vai ter que assinar o termo de confidencialidade. Uhum. E aí eu falei, não. Você viu o pessoal do MBL, o Renan Santos, falando do Daniel Porcaro? Ele falou que o Daniel Porcaro tem um celular, que o celular do cara é nem aquele aplicativo, um software de Israel, que eu acredito. Varre tudo de todo mundo. Eu acredito. Esse celular não consegue ser desbloqueado de jeito nenhum. Eu acredito. Vou até falar, eu não curto muito o MBL, não é que eu não curto, eu entendo, eu entendo. Porém, eu vou deixar bem claro aqui, o Renan está fazendo um trabalho fantástico na cobertura do Banco Master. Fantástico. Eu vejo os vídeos dele. Ele só errou em relação ao Rony, porque o Rony é uma pessoa extremamente querida, extremamente ética. Cara, você pensa só, o Rony tinha 2 filhos pequenos. Ele é lá de Erechim. Ofereceram para ele 2 milhões. E ele disse não. E vou te falar uma coisa. Até eu conhecer o Rony, eu estava me sentindo extremamente sozinha. Porque eu comecei a ver um por um das pessoas que eu seguia. Certo. Atacando o Banco Central. De um banco extremamente fraudulento, então me desculpe, eu não acredito que ninguém ali esteja fazendo ingênuo, no mesmo dia, da mesma matéria que eu recebi e que o Rony recebeu do projeto Daniel Porcaro. Tá? Então, mas quem vai... Mas assim, eu neguei
eu nem sabia quem tava, porque o Rony ainda recebeu o nome dessa turma toda. Eu não recebi o nome de ninguém. Eu só fiquei ligada naquele fim de semana e fui ficando muito triste. Porque tinham pessoas que eu seguia e tava tudo ali. Se você reparar, eu desde dezembro tô falando, tem influencer sendo pago, tem gente sendo pago. Eu chamava os paquitos do Vorcaro. Agora, os nomes e quem recebeu e quem ia fazer, a Polícia Federal que vai ver isso, né? Sim, claro. Eu achei engraçado essa questão, porque de repente tem muita coisa dentro do celular do Daniel Vorcaro que vai servir de base e até agora a gente não conseguiu acessar. Se a gente for analisar, nenhuma autoridade no mundo teve seus bens apreendidos e não conseguiram investigar. Só esse cara. O que esse cara tem de tão especial? Bandido. É uma loucura, um nível. Mas o Pediri, não, mas no nível. O Pediri, por exemplo, ele teve o celular dele apreendido. Mas o FBI não é aqui. E acharam um jeito de desbloquear. Não vai desbloquear o celular desse cara? Mas lá você não paga o FBI, né? Aqui tá tudo pago, né? A pergunta que fica é, Júnior, por que o Vorcaro pede para tudo dele ir pro STF? Por que ele tem tanta certeza que se cair na mão do Toffoli vai acabar em pizza? A minha única esperança é Lula fritar Toffoli e Alexandre de Moraes e aí acabar com essa pataquada toda. Eu tenho a impressão que o Lula tá pensando como, entende? Como que vai lidar com isso. Mas se o Lula chutar o pau da barraca, que eu tô começando a achar que vai, porque tá aqui, a Haddad defende BC, que tem que defender, porque o BC